Seja bem-vindo à tricentésima, 37ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: resolva em R as seguintes equações, do item A e do item B. Bom, antes de resolver este exercício, vai aqui o meu recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através dessa conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Agora retornando aqui, ó. Como é que eu resolvo isso aqui? Obviamente, ó, começando aqui pelo item A. Eu tenho logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x mais 1 na base 3 menor que logaritmo de 2x mais 6 na base 3. Primeiro passo aqui, ó. Veja que todos os componentes são logaritmos de mesma base. Isso já facilita muito aqui este exercício de inequação, por quê? Eu não vou precisar alterar a base de nenhum termo. A única coisa que eu vou precisar é submeter todos os termos que possuem a variável, ou seja, que aqui ó, é x, a condição de existência do coeficiente b do logaritmo. B tem que ser maior que zero, então ó, o coeficiente b aqui ó, vale x, ele também tem que ser maior que zero. Este coeficiente b, ó, x mais 1, tem que ser maior que zero, portanto ó, x mais 1 maior que zero, x tem que ser o quê? Maior que menos 1. Por quê? Porque aqui ó, não pode zerar. Se x aqui for igual a menos 1, ó, menos 1 mais 1, 0. B não pode ser 0. Então, para x aqui, ó, apenas valores superiores a menos 1. Agora, para este termo b aqui, este coeficiente b aqui, ó, 2x mais 6 tem que ser maior que 0. Isolando x, eu vou ter que ele tem que ser maior que menos 3. Qualquer x maior que menos 3 vai me dar um resultado aqui, ó, maior que 0. Sabendo disso, eu posso analisar os sinais de cada um desses coeficientes b. Perceba que cada um desses coeficientes b, eles são funções polinomiais do primeiro grau. Eu tenho aqui, ó, em x, uma função identidade. Quem aí assistiu as aulas de função polinomial do primeiro grau, ou já conhece a função polinomial do primeiro grau, vai saber disso. Aqui, ó, tem outra função polinomial do primeiro grau, aqui também. Perceba que essas aqui ó, são inequações de funções polinomiais do primeiro grau. E todas elas ó, são funções crescentes. Por quê? Porque o coeficiente que multiplica a variável aqui, ó, ele é positivo. Aqui, ó, o coeficiente aqui ó, vale 2. O coeficiente que multiplica esse x aqui é 1. Aqui também, ó, quando eu tenho x positivo sem nenhum número escrito na frente, quer dizer que ele está sendo multiplicado por 1. Perceba aqui, ó, toda função crescente tem o quê? Correspondente em x positivo para qualquer valor superior ao da sua raiz e correspondente em y negativo para qualquer valor de x inferior ao valor da sua raiz. Agora, por que eu tenho que saber disso? Por uma questão muito simples, ó. A resposta aqui, o conjunto verdade para essa inequação ou conjunto solução, ele vai ter que atender ó, as três condições de existência ao mesmo tempo. Tem que atender de forma simultânea. Então, ó, prosseguindo agora na resolução, eu tenho ó, logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x mais 1 na base 3 menor que logaritmo de 2x mais 6 na base 3. Uma coisa aqui que eu tenho que lembrar é que sempre que eu estou resolvendo inequação logarítmica, é que sempre que a base A dos logaritmos for maior do que 1, eu preservo o sentido do sinal da inequação na hora de comparar os antilogaritmos. Agora, antes de fazer a comparação dos antilogaritmos, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esta propriedade aqui, ó, a propriedade do produto, que diz o quê? Quando eu tenho a soma entre logaritmos de mesma base, isso é igual à multiplicação dos antilogaritmos em um logaritmo de mesma base. Portanto, eu vou ter isso aqui. Ó. Eu tenho aqui ó, logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x mais 1 na base 3. Isso aqui é uma soma. Então, eu tenho que, aplicando essa propriedade, ó, ter este produto aqui. Ó, x vezes x mais 1 no logaritmo de base 3.
Aplicando na distributiva, eu vou ter ó, x ao quadrado mais x. Agora que eu cheguei aqui, ó, eu posso comparar os antilogaritmos, preservando o sentido do sinal da inequação. Por quê? Porque a base aqui ó, é maior do que 1. Ó. A base aqui é 3. Então, prosseguindo, eu vou ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais x menor que 2x mais 6. Pego todos esses termos aqui e passo para o outro lado da inequação. Então, o sinal vai inverter. Então, vai ficar ó, menos 2x menos 6. Menos 2x com x dá menos x. Então, eu vou ter ó, x ao quadrado menos x menos 6 menor que 0. Perceba, eu tenho aqui ó, uma inequação de uma função polinomial do segundo grau. Ou função quadrática. E vou ter que resolvê-la. Então, resolvendo, o que eu tenho que fazer? Destacar os coeficientes a, b e c. Qual é o meu coeficiente a? O valor que multiplica a variável que estiver elevado ao quadrado. Este aqui é o coeficiente a, gente, da função polinomial do segundo grau que está nesta inequação aqui. Ó. Coeficiente a aqui, o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Portanto, ó, x ao quadrado é positivo, coeficiente a vale 1. Coeficiente b, o valor que multiplica a variável que tem expoente 1. Eu tenho esse sinal negativo na frente desse x que tem um expoente 1. Então, o que ele significa? Que tem menos 1 multiplicando esse x. Portanto, ó, b vale menos 1. Coeficiente c, a constante, o valor que não multiplica variável nenhuma e que pertence ao conjunto dos números reais. Né? Ele não multiplica nem divide variável nenhuma. Né? Então, ó, coeficiente c vale 6. Vale menos 6, né, gente? Corrigindo, menos 6. Destaquei os coeficientes, calculo delta. Valor do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o valor do coeficiente a vezes o valor do coeficiente c. Eu vou ter aqui, ó, 25. Por quê? Menos 1 ao quadrado, 1, positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, 24, positivo. Achei delta, aplico Bhaskara. Menos o valor do coeficiente b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Este sinal negativo aqui ó, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. Então, ó, b vale menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 1, 2. A primeira raiz, portanto, é essa aqui. Ó, 5, 1 mais 5, 6. Dividido por 2, 3. Segunda raiz, 1 menos 5, menos 4. Dividido por 2, menos 2. Então, ó, eu vou ter esta configuração de sinais aqui. Agora, como é que eu sei que eu vou ter essa configuração de sinal? Simples, gente. Sempre que o coeficiente a de uma função polinomial segundo grau for maior do que zero, ou seja, for positivo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver ó, coeficiente a positivo, duas raízes diferentes, eu vou ter esta configuração de sinais, que é o quê? Para qualquer valor de x inferior ao valor da menor raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer valor de x que esteja entre os valores das duas raízes, coeficiente em y negativo. Não, coeficiente não, correspondente, gente. Correspondente em y negativo. Para qualquer valor de x maior que o valor da maior raiz, correspondente em y positivo. Agora, como é que eu provo isso? Simples, gente. Substituindo aqui no x. Se eu colocar aqui, ó, menos 3 aqui, eu vou ter um correspondente em y positivo. Aqui, ó, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 3 no lugar desse x vai ficar menos 3 multiplicado por menos 1, porque esse sinal negativo representa que tem menos 1 multiplicando esse x. Então, menos 3 no lugar desse x vai ficar menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 3 positivo mais 9 positivo dá 12. 12 menos 6 dá 6 positivo. Ou seja, x igual a menos 3, y igual a 6 positivo. Se eu pegar um valor que esteja entre menos 2 e 3, eu vou ter um correspondente em y negativo. Basta substituir aqui no x. Bota aqui, ó, 1, vai dar negativo. Se eu colocar um valor maior que 3, vai dar positivo. Agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a intersecção entre todos os sinais de todas essas inequações. Então, vou fazer aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Na primeira linha, para x maior que 0, marca aqui a raiz e os sinais. Na segunda linha, para x mais 1 maior que 0, que eu tenho aqui, ó, menos 1 como raiz. Eu preciso que x seja maior que menos 1, então faço aqui, ó, o sinal. Antes de menos 1, sinais negativos. Após menos 1, sinal positivo. Para x maior que menos 3, tem aqui, ó, 2x mais 6 maior que 0. Para quem não lembra disso aqui, ó, não lembrar, né, que o exercício está meio longo, eu vou voltar um pouco aqui, ó.
é o que eu tinha aqui, ó, na condição de existência. É isso aqui que eu estou colocando lá na intersecção. Então, voltando lá. Vamos lá, aqui ó, 2x mais 6 maior que zero. Eu tenho aqui ó, menos 3 é a raiz, antes dela tem sinal negativo, após dela sinais positivos. X ao quadrado menos x menos 6 menor que zero. Qual é a raiz aqui? São duas, menos 2 e 3. Então, antes do menos 2, ó, sinais positivos. Entre menos 2 e 3, sinais negativos. Após 3, sinal positivo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ó, a multiplicação ou a divisão de sinais. Isso não importa se você vai multiplicar ou dividir, porque a regra aqui é a mesma, né? Então, vamos lá. Ó. Negativo multiplicado ou dividido por negativo dá positivo. Negativo dividido por negativo é positivo. Negativo vezes negativo, positivo. Então vamos lá. Ó. Eu vou aqui na multiplicação que para ficar mais fácil. Negativo vezes negativo dá positivo. Positivo vezes negativo dá negativo. Negativo vezes positivo dá negativo. Então na linha da intersecção, ó, negativo aqui. Vou para a segunda coluna. Negativo vezes negativo dá positivo. Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Marca aqui na intersecção, ó. Negativo vezes negativo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo. Não, negativo vezes positivo, gente, desculpe. Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes positivo dá negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Então na linha da intersecção, ó, positivo aqui. Agora, positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Aqui, ó, não tem segredo. Positivo vezes positivo dá positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Positivo vezes positivo, positivo. Então essa aqui, ó, é a minha intersecção. Ah, fiz a intersecção. Aí você se pergunta, tá bem, como é que eu sei agora o que? Eu tenho aqui, ó, x aqui tem que ser maior que zero, aqui maior que zero, aqui maior que zero, mas aqui menor que zero. Aí você vai se perguntar, caramba, você olha para a linha da intersecção, você tem aqui, ó, aqui o x é menor que zero. Aqui ele é maior, ou seja, entre 0 e menos 1 é maior. Entre menos 1 e menos 2 é menor. Entre menos 2 e menos 3 é maior. Abaixo de menos 3 é menor. Acima de 3 é maior. Entre 0 e 3 é menor. Aí vocês perguntam, tá, qual é a linha que eu tenho a resposta aqui para esta inequação? Aí eu digo, em nenhuma linha. Quando você está resolvendo a equação logarítmica, a resposta está na coluna e não na linha. É na coluna que você vai ver. Por exemplo, ó, na primeira coluna aqui, ó, ela satisfaz aqui a condição de existência de qual inequação? Aqui eu tenho na primeira coluna, ó, sinal negativo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Ou seja, para essas três primeiras inequações eu não satisfiz. Por quê? Ó? Essas três inequações pedem valores, ó, maiores do que zero. E na primeira coluna não satisfaz. A quarta inequação pede valor menor que zero. E aqui também não satisfaz, porque aqui, ó, abaixo de menos 2, ó, abaixo de menos 3, ó, tá dando positivo. E para essa inequação, ó, eu quero valores negativos. Vou para a segunda coluna. Veja que na segunda coluna, ó, eu só atendo a condição de existência da terceira inequação. Da primeira, da segunda e da quarta não. Vou para a terceira coluna, a mesma coisa, ó, só atendo a condição de existência da terceira inequação. Só tem sinal positivo aqui, ó. Vou para a quarta coluna, aqui eu tenho a condição de existência, ó, da segunda inequação, da terceira inequação e da quarta inequação, porque aqui eu tenho, ó, negativo aqui, ou seja, aqui, ó, resultado é menor que zero. Eu estou entre menos 2 e 3, ó, aqui, ó, menor que zero, como essa inequação pede, ó, pede valores menores do que zero. Mas eu não atendi, ó, a primeira inequação. Para a primeira inequação pede valores maiores do que zero e aqui está sinal negativo. Agora eu vou para a próxima coluna, a quinta coluna. Atendi, ó, primeira, segunda, terceira e quarta inequação. Perceba, a única coluna
onde os sinais aqui, ó, satisfazem as 4 inequações de forma simultânea, é a quinta coluna. A sexta aqui, ó, não satisfaz, porque ela é positiva inteira, e aqui, ó, para a quarta inequação, ó, precisa de valores negativos. Sabendo disso, ó, um intervalo onde os valores de x vão satisfazer todas as inequações de forma simultânea é o que? X menor que 3 e maior que 0. Aqui está a resposta. É por isso que o conjunto verdade para essa inequação é x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser menor que 3 e maior que 0. Perceba, ó, inequação logarítmica, você vai descobrir a resposta ao conjunto verdade analisando as colunas. Onde você encontra aqui ó, os valores que vão satisfazer as inequações de forma simultânea. Agora, indo para o próximo item, item B. O processo aqui é mais ou menos o mesmo do item anterior. Vou pegar os meus valores de B aqui, ó, submeter as condições de existência. Vou ter isso aqui, ó. X menos 1 maior que 0, portanto x maior que 1. 3x menos 2 maior que 0, portanto ó, x tem que ser maior que 2 terços. Vou ter estes sinais aqui, essas inequações. Ambas aqui ó, são funções polinomiais crescentes, por quê? O valor que multiplica a variável x aqui é positivo, aqui é 3, aqui é 1. Prosseguindo, vou pegar aqui ó, a minha equação e vou ter que fazer o quê? Igualar as bases de todos os termos. Perceba aqui, eu tenho menos 2. Eu tenho que substituir esse menos 2 por um logaritmo de base meio que tem um valor igual a menos 2. Então vou ficar com logaritmo de 4 na base meio. Agora, como é que eu sei que logaritmo de 4 na base meio vale menos 2? Simples, gente. Se você não for muito bom em logaritmos e não conhecer isso de cabeça, eu vou demonstrar como você resolver isso aqui. Você pega aqui, ó, logaritmo de x na base meio vale menos 2. Perceba, eu quero saber qual é o logaritmo na base meio que vale menos 2. Então o processo é esse aqui, ó. Vou aplicar ó, a propriedade básica de resolução. A elevado a c igual a b. Qual é o meu a aqui? Meio. Qual é o meu c? Menos 2. Qual é o meu b? X. Então vou ter ó, logaritmo de x na base meio igual a menos 2. Passo o meu meio para o outro lado, vai ficar elevado a menos 2. Igual a x, que é o meu b. Portanto, ó, tem aqui ó, menos 2 na potência. O que isso quer dizer? Que eu vou inverter o que eu tenho aqui dentro. Meio elevado a menos 2 é igual a 2 sobre 1 elevado ao quadrado. 2 dividido por 1 dá 2, então vou ter ó, 2 ao quadrado. X, portanto, é igual a 2 ao quadrado. X, portanto, é igual a 4. Então, logaritmo de 4 na base meio vale menos 2. Então, voltando, ó, vou ter isso aqui. Agora, o próximo passo. Aqui eu tenho uma soma entre logaritmos de mesma base. Então, o que eu vou fazer? Aplicar a propriedade do produto. Então, vou ter isso aqui, ó, x menos 1 vezes 3x menos 2. Aplicando a distributiva aqui, o que eu vou ter? Vou ter isso aqui, ó, 3x ao quadrado, menos 2x, menos 3x, mais 2. Por quê? Ó? X vezes 3x, 3x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. Menos 1 vezes menos 2, 2 positivo. Somando esses dois termos aqui, né? Menos 2x com menos 3x dá menos 5x. Cheguei aqui. Chegando aqui, ó, o que eu vou fazer agora? Eu tenho dois logaritmos de mesma base em ambos os lados da inequação. Portanto, ó, eu vou comparar os antilogaritmos, invertendo o sinal da inequação. Por quê? Porque a base aqui ó, é meio, ou seja, um valor menor que 1. Então, tenho que inverter o sentido do sinal da inequação na hora de fazer a comparação entre os antilogaritmos. Então, vou ficar com isso aqui. Ó. Sinal aqui, ó, inverteu o sentido. Aqui era maior ou no mínimo igual, virou menor ou no máximo igual. Pego este 4, passo para este lado, que ele vai ficar negativo. Menos 4 com 2 positivo dá menos 2. Agora eu tenho esta aqui, ó, inequação de uma função polinomial de segundo grau. Agora eu vou fazer o mesmo que fiz no item anterior, vou resolver isso daqui. Resolvendo, vou ter isso, ó, coeficientes A, B e C. Ó. A aqui ó, é 3, B menos 5, C menos 2. Está aqui os coeficientes, calculo delta,
valor de b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Menos 5 ao quadrado, 25 positivo. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes menos 2, 24 positivo. 25 mais 24, 49. Achei delta, aplico Bhaskara. Menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada do valor de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Se este sinal negativo aqui, ó, representa que tem menos 1 multiplicando o valor de b. b aqui vale menos 5, portanto, menos 1 vezes menos 5 dá 5 positivo. Então, eu vou ter o quê? 5 mais ou menos 7 dividido por 6. Por quê? Ó? Raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 3, 6. A primeira raiz, portanto, vai ser essa aqui, ó, 5 mais 7 dividido por 6. 5 mais 7, 12 dividido por 6, 2. Segunda raiz, 5 menos 7 dividido por 6. 5 menos 7 menos 2. Vou ficar com menos 2 sextos. O que eu faço? Simplifico esta fração, dividindo em cima e embaixo por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 6 dividido por 2, 3. Então, vou ficar com menos 1 terço. Achei as raízes, vou estudar os sinais. Agora, como é que eu sei que eu tenho essa configuração de sinais? Porque sempre que o meu coeficiente A de uma função polinomial segundo grau for positivo, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. E sempre que eu tiver essa combinação, coeficiente A positivo, duas raízes diferentes, eu vou ter essa configuração de sinais. Para qualquer x inferior ao valor da menor raiz, correspondente em y positivo. Para qualquer x que esteja entre os valores das duas raízes, correspondente em y negativo. Para qualquer x maior que o valor da maior raiz, correspondente em y positivo. Agora, prosseguindo, vou fazer a intersecção entre todas essas equações. Primeira linha aqui, ó, para x maior que 1. Tem aqui, ó, antes de um sinal negativo, após um sinal positivo. Segunda linha, para x maior que 2 terços. Acima de 2 terços positivo, abaixo de 2 terços negativo. Para x menor que menos 1 terço e maior que 2, também aqui, ó. Entre esses dois valores, ó, sinais negativos, menor que menos 1 terço, sinal positivo, maior que 2, sinal positivo. Mas perceba que esta inequação aqui, ó, pede valores menores ou no máximo iguais a zero. Onde é que eu tenho esses valores? Entre menos 1 terço e 2. Porém, menos 1 terço e 2 também fazem parte da solução. Por quê? Porque aqui diz, ó, menor ou no máximo igual a zero. Onde é que a função zera? Nas suas raízes. Portanto, ó, as raízes aqui, ó, fazem parte da resposta para essa inequação aqui, a terceira inequação. Por isso que aqui, ó, você vê que esses círculos em cima dos valores das raízes, eles estão preenchidos, eles estão em pretos aqui, ó, porque está preenchido, indicando que as raízes fazem parte da solução para essa inequação aqui. Agora que eu sei disso, ó, o que eu vou fazer? Vou fazer a intersecção de tudo e achar o intervalo que satisfaz a todas as inequações de forma simultânea. Mas vou achar, ó, analisando a coluna, não a linha. Então eu preciso, ó, de valores positivos para a primeira e para a segunda inequação e negativo para a terceira. Qual é a coluna onde eu tenho esta configuração? Sinal positivo para a primeira inequação, para a segunda inequação e negativo para a terceira. Aí eu venho aqui, ó, é na primeira coluna? Não. É na segunda coluna? Também não. É na terceira? Não. É na quarta coluna? Sim, ó. Positivo para a primeira inequação, positivo para a segunda, negativo para a terceira. Então, é nesta coluna aqui, ó, que eu vou ter o intervalo que satisfaz a todas as inequações de forma simultânea. Ou seja, para x sendo menor ou no máximo igual a 2 e maior do que 1. Portanto, ó, conjunto verdade. X pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que 1 e menor ou no máximo igual a 2. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse exercício, mas se sobrou alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Agora, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.